Boa noite, meu amado irmão, que a graça e a paz de Cristo esteja inundando seu coração, a sua casa nesse momento, que você seja grandemente abençoado pelo Senhor, nesse culto maravilhoso de domingo, onde mais uma vez nós estamos reunidos, mesmo que virtualmente, para adorar o nosso Deus. Eu peço que você aí junte com a sua família, para nós cultuarmos ao Senhor, porque Ele é merecedor do nosso culto, da nossa adoração. Louvado seja o nome dEle, Ele vive e reina eternamente. Esse é o nosso Deus. Eu quero ler com você o Salmo de número 150, muito conhecido. Peço que você leia junto comigo. Enquanto você está aí com a sua Bíblia aberta no celular, junte aí o esposo, a esposa, os filhos, e quem sabe aí vamos ler juntos, em uníssono, esse salmo belíssimo da palavra do Senhor, para que depois nós já possamos cantar alegremente ao nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com o saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Você pode repetir comigo aí na sua casa? Diga aleluia, louvado seja o nosso Deus. Vamos orar, meu querido, vamos fazer uma oração de louvor e gratidão a Deus nesse momento. Pai querido, nós queremos, com muita alegria no nosso coração, dizer aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Queremos, Senhor Deus, louvar o Senhor pelos seus poderosos feitos, pela sua incrível grandeza, pela sua majestade. Tu és magnífico, Senhor. Nós adoramos o Senhor como o Rei do Universo, o soberano Deus, o Deus misericordioso, o Deus bondoso, o Deus cheio de graça e de verdade. Nós, Senhor Deus, nos humilhamos também diante da Tua presença e reconhecemos, Senhor, o Teu controle sobre todas as coisas. E também, Senhor Deus, abrimos o nosso coração nessa noite, Deus, para receber de Ti a Tua palavra, para adorar o Teu nome, Senhor, para prestar culto ao Senhor, porque o Senhor é digno e merecedor do nosso culto, da nossa adoração. Nós queremos, Senhor Deus, bendizer o Teu santo nome e rogar ao Senhor, Pai, que em nome de Jesus fale poderosamente ao coração do Teu povo mais uma vez, como o Senhor tem falado nesses dias difíceis, Senhor, porém também de grande aprendizado para nós, o Teu povo. Fala ao nosso coração e ao mesmo tempo, Senhor, alegra-nos para Te adorar, para Te agradecer, Senhor Deus, para reconhecer a verdade da Tua presença e da Tua palavra na nossa vida. Muito obrigado, Deus, nós Te louvamos e queremos cantar com muita alegria, Senhor Deus, louvores ao Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos, amém, amém. Dê um abraço na pessoa que está com você, sinta-se abraçado por toda essa equipe aqui, por todos nós, tá? Essa equipe está crescendo, tá vendo aqui, ó? Que bênção, e nós vamos adorar o nome do Senhor, queridos. Vamos lá, pastor Luciano. Boa noite, meu irmão, bênção. Vamos adorar o Senhor, dizer que Jesus é o Cristo, Ele é o Verbo. Ele estava no começo, Ele é antes de todas as coisas. Ele é o Verbo, estava no começo, Ele é Deus, por sua palavra, todo o universo se fez. Aleluia! Ele é o Cristo que foi prometido para morrer
para pagar o preço de todo o pecado na cruz. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crer nele, ainda que morra, viverá. Aleluia. Vamos do início, vamos adorar o Senhor. Ele é o Verbo, estava no começo. Ele é Deus, por sua palavra todo o universo se fez. Ele é o Cristo que foi prometido para morrer, para pagar o preço de todo o pecado na cruz. Aleluia. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crer nele, ainda que morra, viverá. Ele é o caminho, ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crer nele, ainda que morra, viverá. Aleluia, louvado seja Deus. Boa noite, meu amado irmão. Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe muito. Que seja um tempo de comunhão, pelo menos virtual, né, entre nós, e que você possa celebrar esse Deus com alegria, porque afinal de contas, Deus tem feito a cada um de nós muito bem. Amém? Vamos celebrar o Senhor com alegria. Os montes correm, cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar. Quero ouvir! Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre.
cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Meu coração, Senhor, meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Aleluia! Oh Deus, maravilhoso Senhor, louvado seja Deus. Há uma canção, irmãos, que todos nós gostamos muito, né? Mas o pastor Edward gosta acima de todos nós. E realmente ela é uma canção muito bonita. Ela é uma canção que mostra a grandeza, a sublimidade, o poder, a majestade daquele que está sentado no trono e acima de todas as coisas. Cante comigo na sua casa. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela paz.
já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos por termos oportunidade, Senhor, de adorar o teu nome. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes as lojas, os estabelecimentos estão fechados, mas os nossos lábios não estão fechados. Nós podemos proclamar a tua palavra, nós podemos pregá-la, nós podemos vivê-la, e nós podemos adorar o teu nome, Senhor. Muito obrigado por essa noite, pela vida dos meus irmãos, pela vida daqueles que estão hoje labutando e trabalhando para que o culto e o louvor cheguem aos lares. Louvado seja o teu nome, pela vida de cada um deles. Em Cristo Jesus, amém. Amém, querido, obrigado. Se fosse na igreja eu ia dizer assim: podeis assentar. Amém, irmãos, que bênção. Deixa eu tirar o violão aqui. Nós temos também uma figurinha abençoada aqui para alegrar a moçada. Então você que é a moçadinha aí, os grandões e os pequenininhos, se acheguem mais na sala, põe o seu filhote aí na frente da TV, tá bom? E você, papai, também, fique aí, né? Fique aí, não saia daí não. Fique aí, porque nós vamos ter um momento de culto para as nossas crianças e gostaríamos que todos participassem. Ok, papai? Mamãe, todos participassem. Nós temos hoje uma coisa preciosa, uma joia preciosa para participar do culto conosco aqui. Amém? Solta o microfone aí, minha filha, do Anjinho. Já tá certo aí? Já está certo, né? Irmãos, um beijo. Daqui a pouco nós vamos ouvir a palavra de Deus. Olá, família Vila Kids. Tudo bem? Hoje eu trouxe a Lívia para eu não esquecer a música, tá ok? Se eu esquecer, ela vai lembrar da música. Então você que está em casa juntinho, fique mais pertinho da televisão. Isso. E comigo assim, ó. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Estátua. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Agora que deu tempo de você dar uma esquentadinha, ok? Ficou em pé. Pede pro papai também ficar em pé, a mamãe também, a vovó também. Isso. Só se a vovó puder ficar em pé, tá? E o vovô também, beleza? Então vamos lá. No uou, a gente dá aquela jogadinha pra trás, tá? Uou. Beleza? Vamos lá. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Nós vamos fazer uma brincadeirinha que eu e a Lívia gostamos muito, e eu sei que você também gosta bastante, tá beleza? É assim, ó, lembra aqui, diz aí o que é que você faz para louvar a Deus. Então, como vocês não estão aqui com a gente, então não tem como apontar nomezinhos, tá beleza? Então você vai fazer o seguinte, então eu vou falar assim, família Vila Kids. Então, aonde você estiver na sua casa, você vai fazer o gesto e o seu pai vai ter que dançar junto com você. O papai, a mamãe, a vovó, até o cachorrinho que está aí assistindo com a gente, vai ter que dançar junto com a gente, tá beleza?
Então, a gente só vai ensinar o papai, porque talvez eles não saibam disso, tá bom, Lívia? Vamos fazer como se a gente estivesse lá na sua casa agora, tá? Você está me assistindo, telinha, ligou a televisão, clique, clique, sentou no almofadão. Ok, vamos lá. Diz aí, Olívia, o que é que você faz para louvar a Deus, a Jesus de Nazaré, ao príncipe da paz? Está todo... Oh, xalalala, xalalalala, 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 xalalalala. Agora quero ver você aí, hein? Comigo assim, ó. Nessa telinha do outro lado aí, vamos lá? Comigo assim. Diz aí, família aqui, Vila Kids, o que é que você faz para louvar a Deus, a Jesus de Nazaré e ao príncipe da paz? Está agora, hein? Quero ver. Oh, xalalala, xalalalala, 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 xalalalala. Filipenses 4:4 diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, alegrem-se. Novamente direi, alegrem-se, alegrem-se. Filipenses 4:4, Filipenses 4:4, Filipenses 4:4, Filipenses 4:4. Oh, 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 na 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 na. 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 Muito bem, Filipenses 4:4. No final a gente vai cantar de novo. Valeu, Lívia. E agora vamos na hora da nossa historinha. Segura aqui para mim, Lívia. Isso, valeu. Deixa eu trazer minha mesinha. Ok. Aqui fica bom, Ivan. Isso. Produção. Ok, ponto. Ok. Deixa eu ver aqui. Tudo bem aqui assim, produção? Se eu ficar sentadinho. Ok? Muito bem. Agora eu entendo que o pastor fala que não dá para enxergar nada. Nem sei se ele levantou a mão, mas está valendo. Muito bem, galera. Nós vamos contar a história do nosso amigo Daniel. Tá bom? Daniel está lá no Antigo Testamento. Ele é um dos nossos profetas. Ok? E a história de Daniel é muito legal. Pode sentar, viu, Lívia? Muito obrigado. Palmas para a Lívia. Muito bem, assistente. E vocês viram que a gente veio combinando de azul. Aqui dentro da nossa maletinha, temos a nossa história de hoje. Deixa eu ver o que eu tenho aqui hoje. Eu tenho o Daniel, deixa eu achar o Daniel aqui. Eu achei o Daniel. Está lá em Daniel 6, tá? Não vai esquecer de abrir a biblinha de vocês e ler junto com a gente essa linda história que eu vou contar. Está lá, Danielzinho. Ok, Daniel. Oi, tudo bem, Daniel? Tudo? Daniel. Ele vai cair, com certeza. Fica sentadinho, porque ele é articulado. E nossa história também tem um rei. Vocês meninas que gostam de rainhas e princesas, esse tem um rei. Esse rei, ele é todo articulado. Uau, parece o Frankenstein, mas está valendo. Rei, fica quietinho aí. Ok, esse é o nosso rei Dário. O rei Dário tinha 120 províncias. E ele tinha que colocar algumas pessoas para governar essas províncias. Em cada província ele colocou um prefeito. Mas ele escolheu três pessoas para governar todas essas províncias. E uma dessas 3 pessoas era o nosso amigo Daniel. Daniel servia a Deus. Daniel era temente a Deus. Lembra de Daniel? Quando ele falou assim: não vou comer a comidinha desses reis aí que vocês oferecem, não. E ele comeu frutas e legumes e verduras. Se eu tivesse feito isso, eu estava igual Daniel, magrinho. Mas não fiz. Eu comi o que estava lá em cima da mesinha. Mas também Daniel tinha uns amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que entraram na fornalha e não se queimaram. Essa é uma outra história. Mas hoje nós vamos contar de Daniel 6. E Daniel
estava lá, era um dos nossos governantes, ele tinha um cargo muito legal, muito bacana. E o rei gostou muito de Daniel. Gostou muito que Daniel, sabe por quê? Porque Daniel era fiel, Daniel era um bom moço, Daniel, ele era honesto, Daniel, ele servia a Deus, ele era, sabe aquele cara boa praça? Todos gostavam dele, mas sempre tem aqueles invejosos, e começaram a planejar alguma coisa contra Daniel, porque o rei está gostando tanto de Daniel e não da gente. E havia um burburinho por ali, e aqueles outros governadores, eles queriam o lugar de Daniel, coitado, Daniel. Então eles tiveram um plano, planejaram, tiveram uma missão quase impossível, e foi impossível. Eles tentaram achar alguma coisa de errado na vida de Daniel. Então, eles foram até o mercadinho para ver como Daniel se comportava lá no mercado. Todo mundo gosta de Daniel no mercadinho. Foi na padaria. Todo mundo gosta de Daniel na padaria. Os vizinhos. Todo mundo gosta de Daniel. Não temos nada. Daniel era honesto, homem sincero a Deus. Mas eles olharam e viram que Daniel, todos os dias, 3 vezes ao dia, ele orava, falando com Deus, lá de frente, para a cidadezinha dele, que era Jerusalém. Então, aqueles homens malvados tiveram uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos chegar até o rei, e vamos falar o seguinte: ó rei, vive para sempre, ó rei. Nós tivemos uma brilhante ideia. Então, eles chegaram até o rei estava lá, sossegadinho, comendo o seu hambúrguerzinho, e falou: ó rei, vive para sempre, meus súditos, pode falar, nós tivemos uma grande ideia, ó rei. Fala, meus amigos, o que você quer falar? Por que, rei, você não decreta um decreto que os decretantes têm que decretar somente algum pedido de oração só para você, rei? O rei começou a inflar. Eu vou fazer um decreto que os decretantes que estão decretados, que tem que decretar tudo para mim. Quanto decreto, né? Eu também achei. Mas, então, o rei, naquele momento, decretou e anunciou para todas as províncias que, a partir de hoje, durante 30 dias, ninguém poderia fazer nenhum pedido a nenhum Deus, a nada, para ninguém. Tudo tinha que ser diretamente para o rei. 30 dias, ninguém podia orar, ninguém podia fazer nada em relação a isso, todos os pedidos tinham que ser para o rei Dário. E o rei se inflou, ficou todo cheio, agora as pessoas vão pedir para mim, porque agora eu sou o rei, e eu sou um Deus. Calma, rei, relaxa. Daniel, ao ouvir essa notícia, ele ficou desesperado. Daniel ficou falando pelos 4 cantos. Não. Daniel, cadê o meu outro? Daniel, na verdade, ficou pensativo. Não. Sabe o que Daniel foi fazer? Daniel foi fazer o que ele sempre fez. Foi orar. Ele dobrou o joelhinho dele, como ele fazia todos os dias, 3 vezes ao dia. De manhã, de tarde, de manhã na hora do almoço, e de noite, de tarde, de manhã, de noite. 3 vezes ao dia. E os fofoqueiros, que estavam ali espionando, os espiões, fofoquinha da vida, olharam Daniel.
Pegamos Daniel agora. E foram até o rei. Chegaram lá no rei. O rei, levanta a cabeça aí, isso. E começaram a buzinar na orelha do rei. E o rei falou assim: não acredito, quem é esta pessoa que está orando e buscando e clamando, desonrando a minha ordem? Porque uma vez que eu bati o meu anelzinho lá, não pode mais, é a lei dos medos e persas, e não pode ser revogado jamais, é quem está descumprindo isso. Imagina, os fofoqueirinhos de plantão, foi a alegria, eles pularam de alegria, agora que eles vão entregar Daniel, sabe quem é rei? Não, é Daniel. Não, o rei ficou triste, porque o rei gostava muito de Daniel. Não, Daniel, não, eu vou ver se eu consigo dar um jeito. Mas os fofoqueirinhos de plantão que estavam contra Daniel, rei, lembre-se que você decretou, que havia decretado, que os decretantes que tinham um decreto que você decretou, e não pode voltar mais. Essa é a lei dos medos e persas. E aí o rei foi até a casa e falou com Daniel. Daniel, ficou muito grande, né? Daniel, rei, vive para sempre, pode falar. Você vai ter que ser jogado na cova dos leões. Eu não queria fazer isso, Daniel, mas você foi buscar o seu Deus, Daniel. E o rei ficou muito triste. Pegou Daniel, abriu a cova, lá o buraquinho, ou a caverna, aonde estava Daniel, e jogou Daniel lá na cova dos leões. E quando ele jogou, disse: Daniel, o Deus que você serve vai te ajudar, vai te livrar. Olha, até o rei já sabia disso. Então o rei jogou Daniel na cova dos leões. E Daniel foi para dentro da cova dos leões. Deixa eu ver o que aconteceu lá dentro. Tenho medo de olhar. Os leões devem ter comido o Daniel, tadinho. Os leões estavam mimindo. Você acredita nisso? Deram um chá de sossega-leão. Eles dormiram. E fecharam a boquinha dele. Passou a noite o rei em claro. Pegou alguns instrumentos para tocar, para poder acalmar a noite dele, pois o rei estava muito triste, andando para um lado, andando para o outro, e naquele dia não teve festa, não teve nada. O rei subiu a lua, e o rei olhando, e a noite passando, e o rei preocupado, coitado de Daniel, não acredito nisso, coitado do meu amigo Daniel. E de repente a lua desceu, e o sol subiu, e o rei Dário saiu correndo, direto para a cova dos leões. Chegou lá, abriu a cova, devagarinho,
Daniel, ele estava vivo. Oh, viva o rei, viva o Deus de Daniel. Pulava o rei pulava de alegria. O rei estava todo feliz, o rei estava alegre, pois Daniel estava vivo. O Deus de Daniel havia salvado Daniel. E então naquela noite, naquela manhã, o rei Dário disse que todas as províncias e todas as cidades tinham que adorar, se curvar diante do Deus de Daniel. Isso você pode ver lá em Daniel 6, 25, 23 até o 26, é o finalzinho. Então o rei Dário, ele deu um outro decreto e disse que a partir de hoje todas as províncias e a cidade e as pessoas teriam que adorar o Deus de Daniel. E Daniel e o rei Dário estavam felizes, mas a história não acaba aí. O rei olhou para os fofoqueirinhos que estavam tristes, mandou chamar a mamãe deles, mandou chamar a esposinha deles, chamou todos os filhinhos deles, e disse o seguinte: joguem eles na cova dos leões. Jogaram toda a família deles. Caiu. Os leõezinhos morreram, os menininhos. O que eu quero deixar para vocês, meus amigos, família Vila Kids, com essa história? Ela tem um pouco a ver com a nossa história de quinta-feira. Os discípulos não acreditaram o que Jesus podia fazer. Foi ao contrário do nosso amigo Daniel. Daniel, na verdade, acreditou em Deus o tempo todo. Quando Daniel ouviu a história, quando Daniel ouviu o decreto, quando Daniel escutou que ele não poderia mais orar ao Deus dele, ele não ficou desesperado, ele não ficou triste, ele não ficou angustiado, ele não ficou com medo, talvez um pouquinho, mas não demonstrou isso. Daniel, diante da dificuldade que ele poderia ser jogado na cova dos leões, sim ou não, ele não sabia do final da história como nós sabemos. Ele foi simplesmente fazer o que nós devemos fazer quando vem as dificuldades, quando vem os problemas. Ele foi o quê? Orar. Daniel foi falar com Deus, Daniel foi falar com o amigo dele. Daniel foi conversar, continuar a fazer o que ele estava fazendo, o que ele sempre fazia. Sabe por quê? Porque Daniel era um homem excelente. Daniel era um homem que Deus tinha graça, achou graça sobre a vida de Daniel. E sabe de uma coisa? Eram só 30 dias. O que são 30 dias sem orar? Custava nada. Mas para Daniel, 30 dias... era muito para quem era amigo de Deus. Para Daniel, que orava 3 vezes ao dia, e convertia 3 vezes ao dia, para ele era muita coisa, porque ele ia deixar de conversar com um amigo dele, porque orar é falar com Deus, e não é só falar, é ouvir também. E Daniel falou assim: não, eu vou continuar, porque ainda que Deus não me livre da cova dos leões, não me importa. Eu acredito e continuarei acreditando em Deus. E é interessante que nessa história, Daniel vai para a cova dos leões. Por que Deus não livrou Daniel antes de ir para a cova? Deus muitas vezes vai nos livrar, não do problema, mas no problema, para aumentar, sabe o quê? A minha fé, a sua fé. Então, gente, quando vierem as dificuldades, os probleminhas,
Sabe o que você tem que fazer? Orar. Dobra o seu joelhinho, vai orar. Aliás, continue fazendo o que você deveria estar fazendo, que é orar. Quando vier as más notícias, vai orar. Quando você abrir o seu WhatsApp, que vem aquela cachoeira de informações negativas, de informações ruins, sabe o que você faz? Desliga ele. Pega a Bíblia. Dobra o seu joelhinho lá no teu quarto, em secreto. Fecha a portinha do teu quarto. Dobra o seu joelho, que o Papai do céu vai estar ali do seu ladinho. Eu lembro da minha tia, porque eu morei muito com a minha avó e com a minha tia, e todas as tardes, 3 horas da tarde, a minha tia parava tudo que estava, tinha louça para lavar, tinha coisa para terminar, e eu cuidava dos meus primos. E eram 3 horas da tarde todos os dias. Era sábado, domingo e feriado. Gente, não tem essa coisinha não. Ela fechava a porta do quarto dela, dobrava o joelhinho dela, e ali ficava até umas 5 horas da tarde. Eu não sei o que ela falava com Deus, mas ela fazia isso todos os dias. E a gente deve fazer a mesma coisa. Fecha a portinha do seu quarto, desliga o celular e vai orar. Faça como Daniel fez. Ele orava 3 vezes ao dia. Daniel buscava o Senhor. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? Acontece o que diz lá em Filipenses 4:4. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente, alegre-se. Percebe que o apóstolo Paulo repete, alegre-se, novamente alegre-se. Isso é muito bom, porque afirma o que você tem que fazer diante das dificuldades. Alegre-se não nas notícias, alegre-se não nas dificuldades, alegre-se não no que você tem visto e ouvido. Alegre sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se sempre no Senhor. Faça como Daniel, não seja como os discípulos fizeram. Alegre-se sempre no Senhor. Ore, ore, tão somente ore. Então, abra a portinha do seu quarto e vai lá e ore. Amém? Vamos cantar de novo? Vamos lá? Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, alegrem-se. Novamente direi, alegrem-se, alegrem-se. Filipenses 4:4, Filipenses 4:4, Filipenses 4:4, Filipenses 4:4. Oh, 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 na 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 na. Oh, 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 na 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 na. Oh, oh, na 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 na. Oh, na 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 na. Alegre-se sempre no Senhor. Obrigado, Lívia. Pastor? É isso aí, meus irmãos, que bênção, é isso aí. Daniel foi livrado da cova dos leões. Amém, meu querido. Hoje é um dia especial, hoje é o domingo, hoje é o dia do Senhor, e hoje, se fosse um culto normal, nós teríamos a ceia do Senhor.
né? Mas certamente nós ainda vamos celebrá-la, se Deus assim o permitir. Quem sabe, né? Ainda nesse mês, eu tenho esperança de que ainda esse mês a gente possa celebrar a ceia junto com os irmãos, porque para mim não tem sentido a gente celebrar a ceia aqui, você aí na sua casa. O interessante é que algumas pessoas falaram isso comigo: pastor, primeiro domingo é o dia de ceia, quem sabe a gente celebra a ceia, o senhor lá na igreja, e a gente prepara na nossa casa. Irmãos, eu prefiro que nós tomemos a ceia todos juntos, porque a ceia é uma marca importantíssima, primordial, de comunhão ao redor de uma mesa. E a gente tomar ceia assim, afastados uns dos outros, para mim perde a coisa mais importante que a ceia representa, que é a comunhão fraterna, a presença dos irmãos uns com os outros e a presença de Cristo em todos nós. Por isso vamos esperar, talvez, quem sabe, até no último domingo de abril, dia 26, você e eu e todos nós não possamos estar aqui juntos, participando da ceia com alegria no coração, de poder retornar ao culto presencial. Eu queria deixar brevemente uma palavra com você nessa noite, porque tivemos aí uma rica oportunidade de fazer aí um movimento, um trabalho, um cultinho para as crianças. Mas eu queria deixar para o seu coração um versículo da palavra de Deus. Você, por favor, abra comigo Provérbios capítulo 16, versículo de número 1. Eu quero ler só esse versículo. Esse versículo é um versículo, irmãos, que tem me acompanhado há muito tempo. É um versículo que traz ao meu coração uma segurança quando de repente as coisas não saem do jeito que a gente espera. Provérbios 16 diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E no versículo de número 9 do mesmo capítulo de Provérbios, o texto diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Hoje é o primeiro domingo do mês de abril, e o mês de abril é um mês que nós fizemos muitos planos. O mês de abril é um mês onde nós trabalhamos de forma muito intensa para preparar todas as coisas, para que o mês de abril fosse celebrado, fosse um mês de festa para comemorar os 40 anos da IPVO. Deus nos concedeu uma bênção grande. Deus nos concedeu ter um espaço aqui anexo. Deus nos concedeu fazer uma reforma na fachada da igreja. Deus nos concedeu, irmãos, fazer tantos planos, investir para que a gente pudesse celebrar juntos, próximos uns dos outros, experimentando essa comunhão prazerosa de ter os irmãos perto, para que a gente se alegre juntos no Senhor. E o interessante, irmãos, que corremos muitas vezes com a obra. Pastor Luciano e alguns irmãos ficaram intensamente em cima das pessoas, para que elas terminassem, para aquilo que nós compramos chegasse a tempo, para que a gente ajeitasse tudo da melhor forma possível, para que a igreja estivesse pronta, bonita, preparada, para uma festa que eu entendo, irmãos, é de grande significado, porque o número 40 na Bíblia, ele é um número cheio de significado. E de repente, irmãos, a gente termina tudo aquilo que a gente esperava, né?
para comemorar os 40 anos, pastores convidados, o próprio reverendo Jeremias abrilhantando a nossa festa domingo que vem, no dia 12, bandas, ministérios de louvor, irmãos queridos de outras igrejas, nós convidamos para vir aqui. Planejamos, irmãos, tantas coisas, e de repente, irmãos, a gente vê que tudo isso que foi planejado, no que diz respeito ao mês de abril, talvez não será realizado. A palavra de Deus, irmãos, ela diz o seguinte, que o coração do homem faz planos. Isso significa que eu e você, nós temos a incumbência e a responsabilidade de planejar. A nossa vida não pode ser levada como aquela canção do Zeca Pagodinho, vida leva eu, deixa a vida me levar. Ninguém nesse mundo consegue viver, irmão, sem um planejamento, sem uma organização, sem um sonho, sem você investir em alguma coisa e planejar e organizar aquela coisa, para que as coisas saiam da melhor maneira possível. O pastor Luciano mesmo, eu creio, irmãos, eu acho que eu sou um homem organizado. Eu gosto das coisas muito corretas. Eu gosto de tudo nos lugares. Se você, por exemplo, for no meu guarda-roupa, você vai ver que até as minhas camisas, irmãos, são organizadas por cores. A Tereza fica meio brava comigo. Eu gosto das coisas organizadas, planejadas. Eu gosto que as coisas saiam, irmãos, da melhor maneira possível. Eu sou às vezes meticuloso, e às vezes eu sou enjoado, porque às vezes eu fico em cima das pessoas, cobrando das pessoas, querendo das pessoas às vezes o melhor, e às vezes eu até extrapolo algumas coisas, por causa dessa minha, sei lá se é mania de organização. É claro, querido, que você e eu temos que planejar as coisas. É claro que a nossa vida precisa ser uma vida organizada, uma vida planejada. O interessante é que Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, ele deve ter ouvido do seu pai Davi, que Davi planejou, irmãos, meticulosamente construir o templo. Não foi Salomão quem planejou, foi o seu pai. Davi, irmãos, que planejou meticulosamente. Deus deu a Davi a planta do templo. Deus deu a Davi os utensílios do templo. Deus deu a Davi os recursos, os materiais e tudo o que ele precisaria para construir o templo. Davi organizou, irmãos, tudo o que precisava para construir o templo. Davi achava que ele iria construir o templo, mas de repente, irmãos, o profeta Natã diz para Davi o seguinte: olha, não é você quem vai edificar a casa ao Senhor, é o Senhor que vai edificar a sua casa. Você não vai construir o templo porque você é um homem de sangue, nas suas mãos tem muito sangue, porque você foi guerreiro desde a mocidade, e para construir o templo do Senhor é preciso mãos limpas. E de repente, querido, Davi instruiu seu filho Salomão, porque fora ele o escolhido de Deus para construir o templo, mas quem organizou, planejou, sonhou e ajeitou tudo, irmãos, para a construção do templo, inclusive todos os materiais, foram o seu pai. Quando Salomão escreve: o coração do homem pode fazer planos, certamente Davi ensinou seu filho Salomão, e ele viu como seu pai era um homem que planejava bem. Davi era um guerreiro. Davi saía em incursões na guerra, e ele planejava muito bem todas as coisas.
E Salomão, irmãos, então, testemunha aquilo que o seu próprio pai fez. Planos, organizou todas as coisas para que o próprio Salomão pudesse construir o templo do Senhor. Quando você olha, por exemplo, para a vida de Jesus, Jesus mesmo falou sobre essa questão de fazer planos. Jesus, certa feita, ele disse aos seus discípulos: qual é o homem que sai à guerra e ele não vê se ele tem condições de guerrear e de ganhar essa guerra? Jesus diz aos seus discípulos: qual é o homem que vai construir uma torre e de repente não se assenta, não calcula, não vê o material, não vê aquilo que ele tem, para que de repente ele comece a construir a torre e no meio da torre ele veja que ele não pode concluir? É claro que nesse texto Jesus estava falando do custo do discipulado. Ele estava ensinando aos seus discípulos, porque a caminhada com Jesus Cristo não é uma caminhada assim que você tem que levar de qualquer jeito, há custos. Você precisa organizar muitas coisas. Para quê? Para que você não comece a caminhar com Jesus e lá na frente você seja um estorvo, você seja alguém que muitas vezes dá um mau testemunho de Jesus. Mas Jesus nos ensina, irmãos, a organizar, a planejar. Pense no apóstolo Paulo. A palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 16, que Paulo desejava ardentemente ir para a Ásia Oriental. Paulo desejava pregar o evangelho numa região inóspita, difícil, numa região com homens violentos, numa região com homens cruéis, uma língua diferente, cultura diferente, um povo diferente. Paulo queria pregar o evangelho na Ásia Oriental, numa região inóspita, difícil, que talvez, se Paulo fosse, ele talvez não teria tanto sucesso. Primeiro por causa da língua. Mas Paulo planejou. Paulo organizou tudo para que ele pudesse ir para a Ásia Oriental. O texto de Atos diz isso. Ele desejava ir para uma determinada região e ele fez planos com respeito a essa região. Só que, meus irmãos, Deus frustrou os planos de Paulo. Paulo queria ir para a Ásia, para o Oriente da Ásia, mas Deus queria que Paulo fosse para a Europa. E é por isso que lá em Atos 16, Paulo sonha e aparece o varão macedônio. Você conhece o texto? E esse varão macedônio diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Pastor Luciano, onde é a Macedônia? A Macedônia é na Europa. Em outras palavras, Paulo planejou, Paulo organizou uma viagem à Ásia Oriental. Davi planejou, organizou a construção do templo. Nós, irmãos, planejamos e organizamos um mês festivo, um mês onde nós esperávamos que a IPVO estivesse cheia, um mês onde nós pudéssemos nos alegrar e nos celebrar de 40 anos de ministério dessa igreja, um mês, irmãos, que nós planejamos há muito tempo atrás, ligando para as pessoas, entrando em contato, organizando as coisas, arrumando a igreja, deixando a igreja bonita, preparada para essa linda festa, para essa data tão importante que são os 40 anos de organização de uma igreja. Em outras palavras, meu irmão, a Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos. O verso 9 diz que o coração do homem traça o caminho. Nós podemos fazer isso, é lícito, irmão, fazer planos, traçar o caminho, organizar as coisas. Isso é muito lícito. Talvez você mesmo que esteja me ouvindo tenha feito planos. Talvez você mesmo, querido, tenha organizado tantas coisas. Talvez você mesmo tenha organizado uma viagem, tenha organizado uma festa, tenha organizado uma mudança na sua empresa, no seu trabalho.
Talvez você mesmo tenha um plano, ou pelo menos investiu em um plano, de repente passar com a sua família em algum lugar, ou visitar alguém, ou fazer alguma mudança. E de repente, querido, você fez esses planos, organizou tudo, colocou tudo da melhor maneira que você pudesse fazer. E de repente, querido, tudo que você organizou, tudo que você planejou, tudo que o seu coração esperava acontecer, de repente você se vê frustrado. Talvez, irmãos, você esteja se sentindo assim. Fomos invadidos por algo novo, inusitado, inesperado. Fomos invadidos, irmãos, por uma circunstância que nem eu nem você estamos sabendo como lidar com ela direito. Aliás, ninguém sabe. Circunstâncias que afetaram profundamente a minha vida, a sua vida e a vida de milhões e milhares de pessoas ao redor desse mundo. Uma circunstância, querido, que não é local, mas é uma circunstância global. Hoje de manhã eu estava almoçando com a minha Teresa, a Alissa, e de repente eu perguntei para a Teresa o que significa, ou qual a diferença entre uma epidemia e uma pandemia. E aí rapidamente a Alissa foi no São Google, e se você for no São Google você vai ver a diferença, mas eu rapidamente compreendi que a palavra pandemia e epidemia vem da raiz da palavra demos. Demos é uma palavra grega que significa povo. Demos, epidemos, ou epidemia, ou uma pandemia, ou pandemos. Aí nós vamos olhar qual é esse prefixo no grego. A palavra pandemos significa povo no seu geral, no seu total. A palavra pan é um prefixo que significa geral. Em outras palavras, por que é uma pandemia? Porque ataca todo o povo no seu geral. E a epidemos, o epi é um prefixo que significa local. Hoje, irmãos, nós não vivemos uma epidemia. Hoje nós somos assaltados pelo pandemos, ou seja, uma pandemia, o povo global. E de repente, irmãos, por causa disso, nós estamos aqui com as cadeiras completamente vazias. Nós estamos aqui, irmãos, já há quase 2 semanas, com o nosso coração, irmãos, apertado, porque todo líder e pastor consciencioso, e vocês concordam comigo, não gostam de pregar para cadeiras vazias. O nosso negócio é o aconchego, o nosso negócio é o olho no olho, o nosso negócio é o abraço, o nosso negócio é o sorriso, o nosso negócio é aquilo que o apóstolo Paulo diz, uns com os outros. Portanto, meu amado, você pode de repente ter feito planos e está se sentindo frustrado, porque todo o seu planejamento foi por água abaixo. Mas eu venho aqui nessa noite para te dar uma boa notícia. O versículo não termina apenas dizendo que o coração do homem pode fazer planos. Isso tem a ver com a responsabilidade humana. Eu sou responsável por planejar e por fazer o melhor que eu puder. Eclesiastes 9:10. Tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Mas se o versículo terminasse aí, irmãos, eu ficaria, e você também, com um gostinho muito amargo nos lábios. Eu ficaria com um vazio e com uma insatisfação muito grande no meu coração. Eu ficaria, querido, com uma sensação de que eu falhei e que eu estou profundamente frustrado e decepcionado comigo mesmo, porque eu fiz tantos planos e de repente você também fez tantos planos, e todos ou a maioria dos planos que você fez, você não está vendo
serem realizados. Mas, irmãos, o texto não termina aí. O texto diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Pastor, o que eu aprendo com isso? Primeiro, nem todo plano e nem tudo que eu organizo é da vontade de Deus. Por quê? Porque o texto diz, mas a resposta certa. É claro, querido, que é da minha responsabilidade planejar. Mas eu louvo a Deus, irmão, sabe por quê? Existe um Deus no céu que tem uma vontade, e a vontade dele é a certa, e a vontade dele é soberana, e a vontade dele é inflexível, e a vontade dele vai se realizar na sua vida e na minha. Graças a Deus, querido, que existe a responsabilidade humana. Graças a Deus que eu não posso de repente me eximir das responsabilidades que me cabem, como pai de família, como pastor de uma igreja, você, por exemplo, como empresário, como um profissional liberal, como um médico, como um dentista, como um funcionário público. Não, todos nós, irmãos, temos responsabilidades, precisamos cumprir as responsabilidades, organizar, planejar. Isso cabe a mim e a você, mas, meus irmãos, tudo isso não está nas nossas mãos. É isso, irmãos, que a palavra de Deus nos orienta. O homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Que coisa gloriosa! Existe uma vontade soberana que está acima da minha vontade, e essa é a vontade de Deus, e ela vai ser feita, porque Deus é todo poderoso para realizar a sua vontade. Amém. Fico lembrando de Jó, um homem que padeceu no escuro. Jó bem que poderia viver no nosso tempo, padeceu no escuro. Todo mundo sabia qual era o problema de Jó. Por quê? Porque está escrito na Bíblia, menos ele. Jó, irmãos, era um protagonista de um teatro onde o palco estava aberto diante de todos, porque está escrito aqui no seu livro, menos nele. Ele não sabia o que estava acontecendo com ele, ele não sabia que Deus estava de repente colocando sobre ele uma missão importantíssima. Ele não sabia disso, e sofreu, irmãos, e amargou, e de repente, irmãos, chorou, e de repente, irmãos, lamentou. Ah, meu amado, certamente Jó, ele não entendeu muitas coisas, mas ao final do seu livro, ele faz uma declaração esplendorosa no capítulo 42. Ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, como isso acalenta o meu coração, como isso precisa acalentar o seu coração. Você que de repente, como eu e como muitos de nós, fizemos tantos planos, esperávamos um mês de abril tão diferente, esperávamos algo tão diferente do que os nossos olhos estão vendo, e de repente você está aí cabisbaixo, frustrado, decepcionado, angustiado, deprimido, porque de repente você fez tantos planos e você agora não vê a possibilidade de concretizá-los. Mas eu quero deixar para você nessa noite essa boa notícia: você fez a sua parte, amém? Nós fizemos a nossa parte, nós fizemos os planos, o nosso coração está em paz. Nós podemos deitar a cabeça no travesseiro e dizer: olha, no que dependeu de mim, no que dependeu de você, eu planejei e eu organizei. Mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Nós traçamos o caminho, mas é o Senhor que nos dirige os passos. Que coisa gloriosa, irmãos, como isso traz paz ao coração do cristão. Como isso, em meio a essa circunstância tão singular, acalma nossa alma, de saber que não somos nós os detentores da história,
e nem daquilo que vai acontecer ao longo da história, porque Deus é quem está sentado no trono, Apocalipse capítulo 5, e Ele tem nas suas mãos um rolo escrito por dentro e por fora. Pastor, que visão é essa que o apóstolo João teve? A visão de que é um governo, irmãos, celestial, de um Deus todo-poderoso, que está sentado no trono, e Ele tem na sua mão direita um rolo, escrito por dentro e por fora. Esse rolo é o escrito da história do homem, por dentro e por fora. Por quê? Porque a história é completa, a macro e a micro, a história do mundo e a sua história e a minha. Nada, irmãos, passa despercebido desse Deus. O Salmo 4 diz que não cochila nem dormita o guarda de Israel. Deus de repente, irmãos, não botou a mão na cabeça e diz assim: ó, eu esqueci e o vírus veio. Deus não é aquele que falou: oh, meu Deus, eu cochilei e o negócio apareceu. Não, irmãos, Deus é o Senhor da história, nada acontece fora da sua vontade soberana. Eu e você temos a obrigação de planejar, mas a resposta e a realização certa vem das mãos do Senhor. Isso significa soberania de Deus. Às vezes é tão difícil, irmãos, na teologia, a gente adequar essas duas coisas. Às vezes na teologia é tão difícil a gente encaixar duas definições aparentemente tão discordantes uma da outra. Eu sou responsável e ao mesmo tempo Deus é soberano. Pastor, se eu sou responsável, respondo pelos meus atos, como Deus então pode ser soberano sobre os meus atos? Ou se Deus é soberano sobre todas as coisas, então o que vale as minhas decisões, já que Ele comanda todas as coisas? Irmãos, tem coisas na teologia que a gente extrai da Bíblia, que às vezes é difícil a gente compreender na sua inteireza, mas nós precisamos ficar com a verdade das Escrituras. Você e eu somos responsáveis. As nossas escolhas têm consequências eternas. As nossas escolhas delineiam e delimitam o nosso caminho. As nossas escolhas, irmãos, sobrevêm sobre nós as consequências delas. Mas a Bíblia diz que mesmo eu sendo responsável, mesmo eu planejando e organizando todas as coisas, a soberania de Deus abarca como causa última de todas as coisas. Nós somos responsáveis, mas Deus é soberano. E isso, irmãos, é um acalento para a nossa alma, é um descanso e é uma paz que nós sentimos. Por quê? Porque nós sabemos que planejamos e organizamos de uma forma, e se não aconteceu daquela forma, foi porque Deus não quis. O texto diz: a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É muito difícil, irmãos, eu concordo, você às vezes compreender isso, mas eu vou te dar um exemplo fácil, e aí eu vou terminar. Se nós não estivéssemos aqui nesse momento, se você não estivesse na sua casa nesse momento, se eu não estivesse aqui proclamando a palavra de Deus para um auditório vazio, e você estivesse aqui de repente celebrando esse Deus junto conosco, seria a vontade de Deus se você estivesse aqui e eu aqui todos juntos? Seria essa vontade de Deus? Certamente que sim. Certamente que sim. Agora deixa eu te dar um outro exemplo. Mas nós estamos nessa noite de uma circunstância completamente diferente. Eu estou aqui na IPVO, você está aí na sua casa e espalhado só Deus sabe aonde, por causa da internet. Nós estamos separados uns dos outros.
A nossa igreja está completamente vazia, escura, iluminado só aqui na frente. E aí eu pergunto, se você está aí na sua casa, se as pessoas estão agora reclusas dentro dos seus lares, se nós estamos vivendo essa circunstância e eu estou aqui pregando para um auditório vazio, esta também não é a vontade de Deus? É óbvio que sim, por uma razão muito simples. Se não fosse a vontade de Deus, nós não estaríamos aqui, estaríamos de uma outra forma, talvez da primeira forma, como eu disse. Mas se nós estamos vivendo nesse momento dessa forma, eu só posso crer numa coisa que a Bíblia me ensina. É porque essa forma que nós estamos vivendo agora foi a resposta certa dos lábios do Senhor. Porque se não fora, nós estaríamos vivendo uma outra circunstância que não essa. Portanto, meu querido, acalme o seu coração. Que o seu coração se encontre em paz. Que você não se frustre e não ache que é a força do seu braço que vai mover a roda do universo. Que não são os seus dons e os seus talentos e a sua capacidade de liderança que vai resolver ou que vai realizar tudo o que você planejou. E de repente, irmãos, cá para nós, deixa eu confidenciar uma coisa a vocês. De repente é bom que isso aconteça. Eu acho que Deus está dando uma lição em muita gente. Eu acho que Deus está dando uma lição naqueles que estão acostumados a pegar o timão da sua vida e achar que tem a direção e o poder sobre ela. Eu acho que Deus está dando uma lição para aqueles líderes que querem que as coisas aconteçam a ferro e fogo, que passam por cima de todos, que de repente acham que tudo que vai acontecer ou deixar de acontecer é por causa deles, e que se eles forem retirados de algum lugar, as coisas deixam de acontecer. Irmãos, eu acho que Deus está dando uma lição em muita gente, que de repente acha que é imprescindível, indispensável, e que sem Ele as coisas não vão se realizar, ou sem Ele tudo vai ser destruído. E aí vem Deus, irmãos, e dá uma lição tão preciosa, mas tão difícil para muitos de nós. Não é você que detém o timão da sua vida, não é a força do seu braço que fazem as coisas acontecer, não é você o protagonista principal da sua história, não é você que vai ser o responsável para as coisas realizarem ou não, mas sou eu. É como se Deus, irmãos, tirasse a nossa mão do nosso timão, onde muitos seguraram com tanta firmeza, e de repente nos mostrasse o seguinte: deixa eu segurar o timão da sua vida, porque não é você quem faz as coisas acontecer. Você pode até planejar, mas as coisas não saem do jeito que você planeja, as coisas saem do jeito que eu quero. Isso nos humilha, irmãos, isso nos coloca no nosso lugar, isso nos deixa mais dóceis, mais mansos, mais submissos à vontade de Deus, sabendo sim que eu preciso planejar, mas sabendo que a realização dessas coisas não pertencem nem a mim nem a você, pertencem a Deus. Portanto, meu amado, se for da vontade de Deus que as coisas aconteçam dessa forma, que eu creio que é, eu me alegro e celebro. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo, mesmo nessa circunstância difícil, a vontade de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Que ela é boa, perfeita e agradável. Irmãos, é isso mesmo que a Bíblia diz. De alguma forma,
ela é boa, perfeita e agradável. Quero deixar para você esse versículo nessa noite. Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém? Aquete a sua alma, tranquilize o seu coração, deixa que o timoneiro maior tome o leme da sua vida e compreenda: se você está vivendo isso tudo, e se você é um servo de Deus, e se você ama a Cristo, pode ter certeza, essa é a vontade de Deus para vós outros. Anime-se e alegre-se nisso, mesmo que todos os nossos planos e tudo que a gente organizou, geralmente a gente talvez não veja se realizar do jeito que a gente quer, mas elas se realizam do jeito que a soberania de Deus quer. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido. Eu queria orar com você. Eu queria que você ficasse em pé aí no seu lugar. Pode ser? Vamos fazer igual no culto direitinho? No culto presencial? Você pode pegar na mão do seu irmão, do seu familiar, do seu esposo, dos seus filhos. Vamos orar, irmãos, e pedir para que Deus continue a trilhar esse caminho e encontre o nosso coração sensível e o nosso coração sempre dependente da vontade dEle, porque a gente sabe que ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós sabemos que às vezes é muito difícil, a gente não vê os nossos planos e aquilo que a gente organizou se realizar. Quantas pessoas, Senhor, planejaram tantas coisas, viagens, planejaram nas suas empresas algo para o futuro, um futuro talvez próximo. Quantas pessoas planejaram com as suas famílias algo nesses meses agora, e de repente, irmãos, nos sentimos muitas vezes frustrados, decepcionados. Mas que nessa noite, Senhor, a Tua palavra nos anime, nos ajude a compreender a soberania de Deus, a compreender que esse é o quinhão que nos cabe, organizar, planejar, mas nunca com altivez, nunca com vaidade, nunca com soberba, nunca com uma arrogância e um braço forte, achando que as coisas precisam sair do jeito que nós planejamos. Porque as coisas, meu Deus, saem fora do nosso controle, mas elas estão debaixo do controle da Tua soberana mão. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender isso nessa noite e aquietar o coração daquele que está aflito, ansioso, achando que de repente perdeu alguma coisa. Não, Senhor, com o Senhor nós nunca perdemos, nós só ganhamos. Ajuda-nos a compreender, Senhor, que muitas vezes aquilo que o Senhor nos faz perder é aquilo que lá na frente vai mais nos enriquecer. Que o Senhor dê a cada um coração tranquilo e, acima de tudo, que possamos descansar nessa soberania grandiosa, gloriosa, maravilhosa de um Deus que governa todas as coisas com essa mão invisível, mas poderosa da Tua providência. Muito obrigado, Senhor. Nós tributamos a Ti toda a honra, glória e louvor. Que o Senhor dê ao Teu povo uma semana abençoada e que no nome de Jesus o Senhor possa, segundo a Tua graça e misericórdia, o Senhor possa reverter esse quadro e, se for da Tua vontade, Deus, o Senhor possa trazer de volta a normalidade das nossas vidas e aplacar esse mal no seio desse mundo tão lindo que o Senhor criou. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, pela vida dos meus amados irmãos e de todos aqueles que nos assistem. Oramos com gratidão em nome do Senhor Jesus. E agora, queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a consolação, o poder e a alegria do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada sobre a face dessa terra,
hoje e para todos sempre. Amém e amém. Antes da gente terminar, eu queria deixar um aviso para você. Essa semana, essa primeira semana, não sei se você se lembra, é a nossa reunião de oração. Acordar a alva é a semana onde nós estaremos orando em nome do Senhor Jesus. Claro, nós não vamos poder fazer isso de forma presencial, mas nós faremos isso online, ao vivo, tá joia? Pastor Luciano estará no Instagram da IPVO, às 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, e nós então teremos um momento de oração, cantaremos um cântico, deixarei uma breve meditação devocional, e depois nós receberemos os pedidos de oração que você puder fazer aí no seu smartphone, e nós encerraremos com uma oração, todos os dias dessa semana, a partir de segunda-feira até a sexta-feira, das 8 às 9 da manhã, ok? Deus te abençoe, tenha uma boa semana, um restante de domingo abençoado, em nome de Jesus, amém.